Olá, bom dia, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a Era Moderna e a Consolidação Capitalista. Hoje é a nossa última aula da História Moderna, Política e Economia. Vamos lá? Estado Nacional Absolutista. O período da transição da época medieval para a era moderna na Europa é marcado pela formação dos Estados nacionais e pelo Estado absolutista. Perry Anderson, no seu Linhagens do Estado Absolutista, nos lembra que no início da Era Moderna a classe dominante permanecia sendo a aristocracia feudal. Esta usava uma nova forma de poder, que é o Estado Absoluto, para manter o domínio e a sujeição sobre as classes camponesas em um período de transição econômica. O regime político da monarquia absoluta é apenas uma nova forma política necessária à manutenção da dominação e da exploração feudais, no período de desenvolvimento de uma economia mercantil. Na racionalidade dos estados absolutistas, o sistema fiscal não era menos importante e nem menos paradoxal. Isso porque a arrecadação de recursos através da venda de cargos e da criação de tributos favorecia a classe senhorial. Outra inovação do Estado absolutista foi o investimento na diplomacia. Com seu surgimento, nasceu na Europa um sistema político internacional, no qual havia uma perpétua sondagem dos pontos fracos do meio ambiente de um Estado ou dos perigos provenientes de outros estados. Contudo, não eram as embaixadas o principal instrumento da diplomacia dos estados absolutistas, mas sim o casamento, porque ele possibilitava a preservação da dinastia. Nota-se, com isso, a permanência de aspectos feudais naquele período de transição para a era moderna. Então, o que preservava a dinastia era o casamento. Lembrando que dinastia é quando a pessoa que está no poder, quando ela vai a óbito, a pessoa que vai suceder, a pessoa que vai tomar posse. Vamos supor que um rei ou uma rainha morre. Aí essa pessoa, que seja da família dela, é que vai tomar posse. Entendeu? Ou, vamos supor, eu sou um rei, exemplo. Aí se caso vier acontecer alguma coisa, alguém da minha família vai tomar posse no meu reino, no meu trono. Então, naquela época, a dinastia era dessa forma. Quando morria um rei, morria uma rainha, vinha outra pessoa da família para tomar posse do trono. Não podia ser de fora, da família. Para Perry Anderson, o Estado absolutista é marcado por paradoxos, justamente porque, estando em um momento de transição, carregou consigo elementos das estruturas feudais, ao mesmo tempo que acenava com modernidades, entre aspas. Assim se deu com a recuperação do direito civil romano como base jurídica dos Estados nacionais. A distinção entre os direitos civis e políticos, bem como a defesa da propriedade privada absoluta da terra, são próprios dessa época moderna. A propriedade fundiária, ao tornar-se incondicional, contribuía para afastar os resquícios do feudalismo, aproximando-se das condições para uma economia capitalista. Não obstante a presença desses elementos arcaicos na estrutura do Estado absolutista, a sociedade da era moderna tornava-se cada vez mais burguesa.
Uma sociedade que começava a pautar-se pela razão e pela crítica, assim como pela defesa das relações econômicas capitalistas. O Renascimento, que permitiu a imprensa e a reforma religiosa, está na base do contraponto dos interesses burgueses ao Estado, cujo poder concentrava-se no monarca. Vamos agora falar do Renascimento e Reforma Protestante. O espírito do Renascimento, no seu complexo e aparente retorno ao passado clássico, possibilitou as condições técnicas, materiais e espirituais para avançar sobre terras novas, para desbravar o livre pensamento e para questionar verdades absolutas. Nas palavras de Jean Deloméo, tais avanços permitiram a promoção do Ocidente e, com isso, o distanciamento da civilização europeia das demais. Foi o tempo do Renascimento que permitiu também a reforma religiosa no século XVI. Para além da contestação da autoridade papal e dos dogmas católicos, a reforma protestante contribuiu para a disseminação do espírito capitalista. O estudo de Max Weber sobre o espírito do capitalismo é importante para esta reflexão sobre as bases do Estado moderno. Ao tratar da ética protestante, mais especificamente a puritana, em relação ao trabalho e ao controle dos gastos, o autor ele afirma a ideia do dever do homem para com os bens que lhe foram confiados, aos quais se subordina como administrador ou até como máquina de ganhar dinheiro, estende-se com seu peso paralisante sobre toda a vida. Quanto maiores as posses, mais pesado será o sentimento de responsabilidade, se prevalecer a mentalidade ascética em conservá-los integralmente para a glória de Deus, ou aumentá-lo através de infatigável trabalho. A gênese desse tipo de vida remonta também, como tantos outros traços do moderno espírito capitalista, à Idade Média, mas foi só na ética do protestantismo ascético que ele encontrou seus fundamentos morais mais consistentes. Seu surgimento no desenvolvimento do capitalismo é óbvio. A combinação do trabalho constante, rigor nos gastos e aplicação dos frutos do trabalho na produção de mais trabalho terá como resultado a acumulação capitalista, acumulação do lucro. Quanto mais trabalho, porque para a economia girar, as pessoas têm que trabalhar. Sem trabalho, a economia fica parada, porque o que movimenta, o que faz a economia girar é o trabalho. A Europa do século XV, XVI e XVII estava tomada por grandes transformações e quais eram essas grandes transformações que a Europa estava tomada? Durante 3 séculos, XV, XVI e XVII, a Europa estava tomada por grandes transformações nas estruturas econômicas, políticas e sociais, bem como na própria cultura que foi permeada pelo Renascimento e pela Reforma. Então, para você entender bem, para fechar a nossa aula de hoje com chave de ouro, a Era Moderna ofereceu as condições para o avanço das forças produtivas capitalistas, mas estas encontraram obstáculos no Estado absolutista. Apesar do comércio ter se expandido, o mercantilismo impunha entraves à expansão comercial e acumulação. Era preciso reformar as monarquias absolutas e, com isso, alcançar a consolidação capitalista. Foi essa a perspectiva das revoluções burguesas iniciada na Inglaterra em 1640 e foi completadas em 1789 na França. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. A nossa aula acabou. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da aula, já deixa o seu like. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. Eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.